E lembrando que vocês têm a mãozinha, então se você quiser falar alguma coisa, levanta a mãozinha que eu vou liberar para você, tá bom? Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos dando início aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de História, né? Dando continuidade. Nós vínhamos falando semana passada sobre o que é história, né? Como é que nós produzimos a história. Então, hoje nós vamos dar continuidade justamente a esse assunto. Como a história está sendo produzida. Então, cada um de nós somos agentes transformadores da história da nossa família, né? Muita gente contribui para a história da cidade, do lugar onde mora, né? Então, nós vamos falar justamente sobre isso. Agora eu vou apresentar aqui a vocês o slide para que a gente possa dar continuidade. Vamos aguardar um pouquinho enquanto aparece para vocês. Pronto, já está aparecendo aí, né? Então, hoje nós vamos falar, gente, sobre o tempo e a história. Será se é importante criar instrumentos para medir o tempo e por que foram criados esses instrumentos? Aí eu pergunto a vocês, vocês podem falar agora, né? Quais são os instrumentos que nós utilizamos para medir o tempo? Relógio, às vezes a gente usa o celular. Celular. Tem o Sim, micro-ondas também, que dá pra ver. sim, é verdade. Mas aí eu pergunto, será se sempre foi dessa forma, Adila? Não, não era antes. Não era, professor. É verdade, né, As Alice? Não pessoas era. antigamente sabiam a hora pela posição do sol e outras Ah, coisas. muito bem mesmo. Parabéns. Então, nem sempre, né? A Adila falou que hoje nós temos aí alguns meios, né, que possibilitam a gente se orientar, né, medir o tempo, mas nem sempre foi assim, né, como a Aleph colocou. Então, antes as pessoas elas utilizavam justamente o sol, né, para se medir o tempo. Mas vocês já ouviram falar? Bom dia, Bianca, seja bem-vinda. Já ouviu falar sobre o relógio solar? Eu Sim. acho que já. Eu já ouvi falar. Ah, legal, legal. Então, ó, vou até mostrar aqui a vocês, ó. Só um segundinho. Relógio solar. Professor, o Oi. defeito do relógio só é quando tá chovendo, que o sol não aparece, então ele não consegue mais fazer Ó, o a função relógio dele. solar, ó, E quando eles tá noite. Aham. Então, ó, eles fazem essa estrutura, né? Mas nem sempre era assim bem feita como essa não, tá? E aí eles ficavam se orientando justamente a partir da posição do Sol, né? A partir da posição do Sol. Então aqui vocês podem verificar vários modelos, né? Várias formas aqui diferentes. Bom, mas aí nós vamos justamente também falar por que é importante, né? Por que as pessoas se preocuparam justamente em medir o tempo. Então, agora que você chegou ao sexto ano, você passou a ter vários professores em novas matérias, não é verdade? E aí, vocês, Sim, É. não é? Sim. Ano passado vocês tinham quantos professores? Uma. Apenas uma sim. professora, né? Então, agora vocês têm vários professores. Então, vocês, né? Pronto, pode falar, Bianca. Pode abrir o microfone e falar, Bianca. Tá bom, tranquilo. Vamos lá. Então, lembrando que você quiser levantar a mãozinha para falar, fique à vontade, tá bom? Então, agora é necessário que vocês se organizem, né? Então, organizar as aulas do dia. Você precisa também usar um relógio para marcar aí o início e o término de cada uma. Você precisa planejar as atividades, não é verdade? Então, ó.
Você Professor, eu não tô escutando Sim. nada não, tá bem baixinho. Ah, tá baixinho o áudio. E agora, melhorou? Melhorou não, ainda tá baixo. Ainda tá baixo. E agora? Eu acho que é o som do celular. Pode ser o som, porque o pessoal tá ouvindo aqui perfeito, não tá? Sim, Eu tô ouvindo normal mesmo. Pronto. Aí, sim, aqui tá bem baixinho. Bianca faz o seguinte, tu sai e entra novamente, que pode ser que melhore. Tenta fazer isso, que vai melhorar, com certeza, vai melhorar. Às vezes é o som do celular mesmo, porque às vezes tem muita gente, mas tenta aí aumentar. Então, pessoal, para planejar as atividades do ano, a gente utiliza um calendário, né? Que vai registrar os dias, os meses em que haverá aula. Para organizar seus estudos, uma agenda vai ajudar aí a registrar, né, as lições de casa, as avaliações e os trabalhos que foram programados pelos professores. Então, se utilizam aí para ter esse controle do tempo, né, os relógios, calendários, agendas, são exemplos de invenções que foram feitas para medir e controlar o tempo. Então, atualmente, vários aparelhos e sinais também nos auxiliam nessa medição do tempo, que foi o que a Adila falou aí. Eu acho bem interessante o que a Adila colocou, né? Que tem isso justamente falando aqui também no livro, né? Então, ó, hoje a gente pode utilizar como relógios de pulso, de parede, né? Vão registrar a hora exata, os computadores, o celular você pode utilizar, o tablet também. E o celular, o tablet, além da hora, o dia, o mês e o ano, né? Eles informam tudo isso daí. Aí também tem as sirenes das fábricas, né? Quando dá uma determinada hora, toca a sirene lá da fábrica. O sino da igreja também, né? É uma forma de é, justamente medir aí também o tempo. Os sinais da escola, né? Quando a gente está na escola que finaliza de uma aula para outra, o que é que acontece? Eita, esqueceram. Ninguém sabe mais. Faz tanto. Pode O repetir a negócio troca, pergunta? eu me esqueci o nome dele. O nome dele. Ó, Carlos, quando a gente está na escola que termina de uma aula para outra, o que é que acontece lá? O que é que tocam lá na escola? Toca um O sino. sino. Ah, muito bem, o sino, né? Quando vocês estão lá no intervalo, lembram quando vocês estavam lá, quem era da escola já, do Severino Bezerra, né? Quando a gente estava no período de reforma, que estávamos lá naquela outra casa, que terminava o intervalo, o que era que o senhorzinho lá, que agora me fugiu o nome dele, Seu Cio tocava um seu sininho tio tocava o pequenininho. quê, gente? Um sininho. O sino. O O sino. sino, seu tio saía, não era tocando o sino lá para todo mundo voltar para sala de aula, né? Então agora, claro, a gente vai, quando tudo isso melhorar, né? Nós vamos voltar para nossa escola reformada e tudo mais. Então agora vai ter a sirene lá, né? Mas existe, gente, tempos que não podem ser medidos. Por exemplo, você já deve ter ouvido algum parente mais velho dizer: no meu tempo as coisas não eram tão rápidas, não é verdade? Ou no meu tempo a gente brincava na rua. E de que tempo essa pessoa está falando? Com certeza vocês já ouviram seus avós, né, falar sobre isso, não já? Já. Né? Verdade? Já. Sim. Então, Carlos, quando alguém se refere a um tempo que faz parte de seu passado, chamamos de tempo vivido ou tempo de experiência. Então, o seu avô, ele vai ter mais experiência que você, né? E talvez no tempo dele, realmente as coisas eram diferentes do seu tempo, tá bom? Então Professor, sim, eu pode só falar, queria dizer Daniel. sair da aula.
sem querer sair da aula. Ah, tá bom, mas que bom que você voltou. Tem problema não. Professor, Sim? tem senhores que só fazem olhar para o sol e já dizem a hora. É verdade, Carlos, você tem razão. E outra coisa, né, que vocês estão colocando aí é justamente isso. Então, as pessoas, quando seu avô diz, ah, mas o meu tempo era dessa forma, ele está falando daquele tempo que ele vivenciou, né, Adila, que ele estava ali presente, Ana Júlia. Então, ó, com certeza, quando vocês tiverem, né, vocês são muito jovens, têm uma vida toda pela frente, mas daqui a 30, 40 anos, você vai falar assim, ó, teve lá no ano de 2020, 2021, eu vivenciei uma pandemia, não é verdade? E nesse momento, a sala de aula ela mudou completamente. Nós assistimos aula de forma remota. Aí talvez o seu filho e a sua filha vai perguntar, né? Mas meu pai, minha mãe, como era isso? Como era que funcionava, né? Então, cada tempo vai tendo os acontecimentos históricos, né? E é importante que a gente observe esses acontecimentos e aprenda com eles, tá ok? Então, hoje nós estamos falando sobre esse tempo, né, em que as pessoas vivem. Nós estamos vivenciando agora o presente. Esse dia de hoje, amanhã, já vai ser passado, não é verdade? E depois, é, amanhã para nós é o quê? Futuro. Ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. Então, dando continuidade aqui, eu tenho essa imagem. E provavelmente na época do seu avô, a sala de aula era dessa forma, né? Então a aula, né, leitura, os meninos aí na escola, e essa escola é a Escola Estadual Caetano de Campos, na cidade de São Paulo, em 1990. Olha só. E aqui depois nós vamos ter uma sala de aula, tá? Já em 2015. Gente, mudou alguma coisa? Sim, mudou muito. Mudou foi é tudo. Muito mesmo. E foi, né? Muito nem tanto, por causa que a foto só tá preto e branco, a outra já tá mais com cor. Aí já tá no mesmo jeito das cadeiras, ainda tá. Ai, sei lá. Ah, olha só, Adla me chamou a atenção aí o que ela falou. Então, com certeza os meninos também, né? Com certeza, né, Renan, mudou assim um pouco a infraestrutura, vamos dizer, né? Mas aí a organização, ela continua a mesma. Olha lá o professor, os alunos aqui todos enfileirados. Olha aqui, ó, a foto de 2015. Meio que tá igual, né? Gente, isso aqui nos faz pensar um pouquinho, tá? Então, a escola em si, ela precisa de uma transformação. Eu acho que a educação, ela precisa se reinventar. Professor, por que a educação precisa se reinventar? Porque eu acho que esse modelo educacional, ele está um pouco ultrapassado. Então, nós estamos utilizando a mesma forma desde 1990. E olhe que antes até disso, tá? Então é bom que a gente fique atento a isso daí. Deixa eu voltar aqui. Então agora nós vamos falar um pouco melhor, né, sobre esses instrumentos aí para medir o tempo. Olha só, galera, os povos mais antigos, eles percebiam a passagem do tempo observando a natureza, né? Então eles observavam a natureza. Ah, eu vou comentar uma coisa com vocês aqui. O pessoal que mora no sítio, né? Aí em Tangará, tem muita gente que tem os avós que moram na zona rural e tudo mais. O pessoal que mora no sítio, eles costumam dormir mais cedo, não é verdade? Porque agora o Isso sítio é é perigoso. Será? Isso é porque é só perigoso? Ou será? E aí eu não estou falando agora não. Estou falando, vamos pensar aí há 30 anos atrás.
Será se há 30 anos atrás, todos os sítios, eu sei que nem todos ainda têm. Tinha energia elétrica, mas a maioria dos sítios tem hoje energia elétrica. Mas há 30 anos atrás, tinha energia elétrica nos sítios? Provavelmente não. Ah, então vamos dizer, eles não tinham muito em que se entreter, né? Eles não tinham, vamos dizer, uma televisão. Então, quando o trabalhador rural ele acorda muito cedo, né, para trabalhar na roça, cuidar dos seus animais, e aí quando termina o dia, né, que começa a escurecer lá por volta das 18 horas, 6 horas da tarde, ele se alimentava e fazia o quê? Ia se deitar. Isso, ele ia dormir, né? Ele ia dormir. É verdade, Carlos. Porque ele acordava muito cedo no outro dia. Nós Ele se sabemos que acorda... É porque ele se acordava muito cedo e trabalhava o dia inteiro. é verdade, então ele precisava descansar. Hoje nós sabemos, Carlos, que já chegou energia elétrica em boa parte dos sítios, né? Não, talvez nem em todos, mas em boa parte. Então, no geral, as pessoas hoje já têm alguma, né? Por exemplo, alguma TV para que elas possam se entreter, né? Assistir o jornal, a novela. Então, a gente sabe que há alguns anos atrás isso não acontecia, não é verdade? Então, esses, né? O pessoal mais antigo, eles começavam a observar a passagem do tempo, observando a natureza. E aí eles notavam que depois do dia vinha a noite, que as plantas e os animais com o tempo envelheciam, né? E um dia iam morrer, e que a lua mudava de forma, né? Então nós vamos. Quais são as formas que nós temos aí da lua? Vocês lembram? A Lua cheia. cheia, Ai, eu Minguante, não me lembro de nada. minguante, crescente e a outra cheia, né? Então, observando e aprendendo com a natureza, os povos antigos eles criaram os relógios. O mais antigo são os relógios de sol que eu mostrei aqui a vocês, ó. Justamente esse daqui é o mais antigo. Lembrando que aqueles bem antigos eles nem eram desse jeito não, tá bem trabalhados assim não. Então, foram criados pelos egípcios há mais de 4.000 anos. Ao longo do tempo, os diferentes tipos de relógios foram inventados. E também eles criaram a ampulheta. Vocês sabem o que é? sim. Pronto, é um instrumento construído de dois compartimentos de vidro ligado por um orifício bem fino e quando a areia do compartimento de cima termina de escoar para o compartimento de baixo, completa-se um ciclo, né? Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó, para mostrar a vocês. É como se fosse completando um dia. Isso. Pode ser que algumas pessoas não lembrem aqui, ó. Ai, eu sei, eu já vi, eu já vi. Pronto, e é tão bonitinho, né? Eu gosto de ficar vendo a areia ali descer para o compartimento de baixo. Então, aqui, ó, ela servia também para medir o É tempo. fácil de você fazer um garrafas. E Carlos. Ah, É só legal. você. Será se eu passasse esse desafio para vocês, vocês conseguiriam? Eu consigo. Acho que sim. É só Eita, que pegar legal. É só pegar duas garrafas, fita e precisa de areia somente. Ah, legal, ó. Quem sabe aí. Pois é, Gustavo. Quem sabe o professor vai passar um desafio para vocês aí. A mais linda e bem bonita vai ganhar aí uns pontos extra, hein? Quem sabe? Pode fazer, só pegar o que tem aqui em casa. Né? Ah, olha só. Mas Gente, primeiro eu tenho que saber se eu tenho garrafa. calma. Eu não vou passar agora, não. Se preocupa não, Carlos. Vamos lá. Então, galerinha, ó, a gente pode perceber também que foram inventados o relógio de bolso, né? Vocês lembram aquelas novelas, né, mais antigas que passam na Globo? Eles mostravam muito as pessoas com esse relógio de bolso, ó. Deixa eu
mostrar aqui a vocês, ó. Tá vendo? Com certeza vocês já viram eles aí em algum filme de época, tá? Eu já vi, eu sempre quis ter um, não sei por quê. Eu acho Ah, bonito. legal. É bonito, né, Adila? Eu também acho ele bem moderno, assim. Claro que agora, né, para o nosso tempo. Então, também o relógio de parede, com certeza tem um aí na sua casa. Também os relógios digitais. Então, aí nós podemos ver alguns, né, instrumentos justamente para medir o tempo. Gente, olha só, e outro instrumento também para medir o tempo, que eu tenho certeza que tem na sua casa, é o calendário, tá? Então, o calendário também foi criado pela sociedade humana justamente para medir o tempo. E o calendário divide o tempo em dias, meses e anos. E o calendário egípcio, ele foi criado por volta de 6.000 anos atrás. E ele está entre os mais antigos. Olha, eu tenho certeza também que em algum momento, talvez seu pai ou sua mãe, né, ou sua avó, tenha dito assim: Nossa, mas o tempo está passando muito rápido, né? Eu fiz aniversário. Sim. Até vocês mesmos. Eu fiz aniversário ontem, já vou aniversariar novamente. As coisas estão passando muito rápidas, né? Não tem pessoas que comentam assim, né, Daniel? Aí sabe o que é que está acontecendo, Daniel? E eu também já me peguei falando sobre isso, Carlos. É porque às vezes, né, alguns anos atrás, a gente não estava tão ocupado e talvez tão envolvido com a tecnologia. Então hoje nós estamos tão envolvidos com a tecnologia, com as informações, as notícias, né? E dá a entender que o tempo está passando mais rápido, mas não, o tempo continua o mesmo. Deixa eu beber um pouquinho aqui de água. Que às vezes a gente só falando, a garganta fica um pouquinho seca. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, Júlia, Andresa aí, Mariane, Maria Eduarda, Aleph, Letícia, né? Simone, Bianca, eu espero que tenha melhorado, Bianca, o áudio, tá bom? Então, o tempo continua o mesmo e ele está passando na mesma velocidade, tá? Só que nós agora estamos bem mais ocupados, bem mais, né, envolvidos aí nas nossas atividades e temos a percepção que o tempo está passando mais rápido, tá? Mas com certeza ele continua o mesmo. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o calendário cristão, judaico e muçulmano. E aí nós vamos perceber que há uma diferença, tá certo? Entre eles, ó. A maior parte dos países do mundo, eles vão adotar o calendário cristão. Mas eu tenho certeza que você já ouviu na TV, por exemplo, quando vem falando sobre está sendo comemorado hoje o ano chinês, não já? Ou vocês nunca ouviram falar? Pode Já falar, ouvi cara. falar uma vez. Minha avó assistia muito, minha avó ainda assiste muito o jornal. Aí a pessoa escuta demais. Ah, mas é bom. Eu nunca ouvi, não. E às vezes na TV fica passando, né? Hoje está sendo comemorado o ano do rato, o ano vamos dizer, do cachorro, né? Do coelho. E aí você pensa assim, gente, mas já teve a virada do ano, e agora que esse povo está comemorando a virada do ano, é porque eles medem o tempo, eles têm um calendário diferente do nosso, tá bom? Então as culturas, elas são um pouco diferentes aí, é isso que eu quero mostrar para vocês agora, tá bom? Então a maior parte dos países vai adotar o calendário cristão. Professor, o que é o calendário cristão? Ó, tem até aqui, ó, vou até marcar aqui. Bom, você vai entender agora. O seu marco inicial é o ano 1, é o nascimento de Jesus Cristo. Os anos anteriores a esse acontecimento, eles são contados de forma decrescente. E eles vêm acompanhados da sigla AC, antes de Cristo. Vou dar um exemplo. Então, antes os anos eram assim: o ano
300, o ano 299, o ano 298, né? Eles iam sendo contados aí de forma decrescente. Aí, depois do nascimento de Cristo, no nascimento de Cristo foi considerado o ano 1 e foi contando de forma crescente. Então, ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6. Eu tenho certeza que lá no quinto E ano... assim foi até o ano 2021. Isso, até chegarmos aqui no ano 2021. E eu tenho certeza que lá no quinto ano, a professora de vocês falou um pouquinho sobre isso, não falou? Falou. Mais ou menos. Ah, olha aí, mas falou. Aí agora, né? Eu estou relembrando aqui e estou aprofundando o que vocês já ouviram falar um pouquinho. Aí, ó, os anos posteriores ao nascimento de Cristo, eles vão ser identificados com a sigla DC, depois de Cristo. Então, AC, sempre que você vê alguma informação que tenha a siglazinha AC, você vai lembrar que é antes do nascimento de Cristo e DC é depois do nascimento de Cristo, tá bom? Então, você guarda isso aí na memóriazinha de vocês, ok? Então, ó, mas aí eu estou falando aqui do calendário cristão, que é adotado por nós e por boa parte dos países. Mas existe, professor, outros calendários? Sim, e eu vou mostrar aqui alguns para vocês. E com certeza vocês já ouviram falar, por exemplo, no Ramadã. Alguns dias atrás estava lá, né? Mostrando lá no Instagram, não sei o que lá, o Ramadã, né? Justamente o mês sagrado dos muçulmanos, né? Porque é diferente do nosso. Olha só, o calendário judaico, que também é religioso, o marco inicial é a data em que os judeus, né? Deus criou o universo. Para os judeus, Deus criou o universo. Esse fato teria ocorrido em 3760 a.C., do calendário cristão. Já os muçulmanos estabeleceram como marco inicial do seu calendário a Híjria. Professor, o que é isso, né? Esse acontecimento foi a saída do profeta Maomé da cidade de Meca em direção a Medina, lá no ano 622 do calendário cristão. Então veja que para cada, né, povo, vamos dizer, para cada povo, vamos dizer assim, eles têm um marco inicial. Então nós falamos aí do marco dos judeus, falamos sobre aqui, ó, tem também falando, deixa eu aumentar aqui, ó, mostrando sobre o calendário chinês, né? O calendário cristão, ó, nós vamos ter aqui, ó, o nascimento de Cristo, e o calendário muçulmano, que foi a migração de Maomé para Medina. Tá bom? Então veja que cada um deles aí tem justamente o seu marco inicial diferente, né? Então aqui, ó, nos dias atuais no calendário chinês, eles estão, ó, justamente aí, ó, em 4.656 anos, né? Então, aqui, claro, esse livro ele foi editado em 2019, aqui dias atuais de 2019, claro que não, nós estamos aqui no ano 2021, então já passou um tempinho. Então, eu quero que você lembre disso daí, que para cada, né, sociedade, para cada povo, eles têm um marco inicial aí de contagem de tempo, tá? E existe essa variação. Bom, então vamos entender essas medidas de tempo, né, mais longo. Bom, a medida de tempo mais longo, né? Os séculos, né? Uma década, pessoal, são quantos anos? 10 anos. 10 anos, muito bem, Carlos. E um século? Um século, 100 anos. 100 anos. E o milênio? O milênio é 1 milhão. Meu menino, como vocês estão afinados. Que coisa boa, parabéns. Quem sabe aqui os algarismos romanos? Eu. A gente estuda na aula de matemática. Ah, Mas eu sabia maravilha. faz tempo.
Que bom. O professor de vocês é o professor Franciélio, não é isso? É. Ótimo, excelente professor, viu? Vão aprender muito. Tiveram ontem aula de matemática, não foi? Foi. Coisa boa. Vamos lá. Então, gente, olha, você e seus colegas provavelmente nasceram no século XXI, né? Deixa eu perguntar aqui, Adila, qual o ano que você nasceu? 2010. 2010, século XXI. Carlos? 2010. 2010, olha só. Eu ainda nasci, gente, lá no século XX, tá? Ah, professor, como assim o senhor nasceu no século XX? Porque, ó, essa geração aí que tem até 30 anos, né? De 30 mais um pouquinho, é justamente a geração ali de transição. Eu vou, por exemplo, eu acho impossível, né? Eu não tenho condições de eu passar. Porque eu não quero mais que eu comer ovo agora. Oi, Adila, quer falar? Ah, tá falando com minha avó, desculpa. Nada, tranquilo, tá? Então você vai ver que, por exemplo, é impossível o professor, né, passar todo esse século vivo. Não tem como, gente. Eu teria que viver muito mais de 100 anos. Então é isso que eu vou mostrar a vocês. Oh, que triste, né? Vamos lá. Então, ó, provavelmente nasceram no século XXI. Os portugueses chegaram no Brasil na última década do século XV, mas os indígenas habitavam o território há vários milênios antes disso. Bom, eu quero que vocês guardem bem essa informação, né? Antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, já existiam pessoas aqui, né? Vivendo no território, trabalhando no território. Os portugueses, claro, eles se apropriaram desse território, exploraram, né, e colonizaram as pessoas que já viviam aqui. Década, século e milênio são medidas de tempo que vão ser criadas justamente pelo ser humano, com duração mais longa que o ano. O ano e a hora, né? Uma hora tem quantos segundos, gente? 60. Muito bem. E o dia? Quantas? 24 horas. 4 horas. E o ano tem quantos dias? 365. 365. Isso, menino, vocês estão, ó, fera, muito bem. Então, a década, gente, é o conjunto de 10 anos, tá? Então, nossa amiga, ó, ela nasceu lá em 2010, nós estamos em 2021, ela tem quantos anos? 11. 11, Eu nasci em né? 2009. Olha só, nasceu em 2009. Então, o século, gente, é de 100 anos e o milênio é justamente 1000. E vocês estão muito bem aí, vocês falaram isso com muita tranquilidade. Gente, o século é uma medida de tempo muito utilizada pelos historiadores, né? Justamente nós estamos estudando história. O primeiro século da era cristã, ele estende-se do nascimento de Cristo, que foi o ano 1, até o ano 100. E aí conheça a seguir as duas operações mais simples para saber o século de cada ano. Então, ó, vou mostrar aqui a vocês. Deixa eu beber aqui um pouquinho d'água. Então, ó, quando o ano termina em 00, elimina-se os zeros, né? Então, ó, aqui um exemplo para vocês. Então, ó, 1800 igual, elimina-se os zeros. Século quê? Tirando os zeros. Olhando só os números, é século quê? 18. 18, muito bem. Olha só, aqui ó, 100, tira-se os zeros, século 1. Pronto. Então lembre-se, sempre quando o ano termina em 0, você vai eliminar os zeros e está justamente ali o século que nós estamos falando. Então, ó, 1800, 100, né, 1900 e por aí vai. Ó, ano não terminado em 00. Elimina-se os dois últimos algarismos e soma mais um, ao número que sobrar. Então, ó, esse é aqui, ó.
1789. Aí ele está mandando eliminar os dois últimos, né? Eu elimino aqui 89. Mas eu somo mais um. Qual é o século? 18. 18. Olha só. Aqui, ó, 101. Elimina-se esses dois últimos algarismos aqui. Soma mais um. É o século 2. 2. Isso. Então aqui, ó, 2019, elimina-se o 19, soma mais um, século 21. 21. 21. Pronto. Então aqui, gente, é uma forma justamente de você identificar qual o século que nós estamos aí estudando, falando, fazendo a leitura. Então, a divisão do tempo em períodos, né? Eu vou finalizar aqui, viu, gente? Tá já finalizando nossa aula. Dá tempo a gente falar sobre isso. Olha, outras medidas de tempo utilizadas pelos historiadores são a época e o período. Elas têm o mesmo significado e correspondem a uma longa extensão de tempo, em que as sociedades humanas apresentam determinadas características comuns, diferentes das dos outros períodos. A periodização mais utilizada em livros de história foi criada pelos europeus, como boa parte das coisas, né? Eles dividiram a história em 5 períodos: pré-história, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Daqui a pouco eu vou mostrar uma linha do tempo mostrando isso para vocês. Muitos estudiosos questionam essa divisão, por ela considerar apenas os acontecimentos da história europeia. Essa divisão também é criticada pelo fato de incluir em um mesmo período realidades históricas muito diferentes. Por exemplo, durante os 1000 anos de duração da Idade Média, a vida dos europeus sofreu grandes mudanças, mas essas mudanças são ignoradas. Olha só. A divisão da história em períodos pode ser representada em uma linha do tempo, como a que a gente vai ver agora no slide abaixo. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos em uma sequência cronológica. Aí eu vou mostrar a vocês. Ó. Aí nós temos aqui a linha do tempo. Ó. Nós vamos ter a pré-história, a 2,5 milhões de anos, que depois nós vamos falar sobre a pré-história, tá? Vamos ter a Idade Antiga, ó, o ano 1, 400 anos antes de Cristo, aqui, ó, invenção da escrita, vamos falar também. Lá na Idade Média, ó, nós vamos ter aí a queda de Roma, né, no ano de 1476. Aí aqui na transição, né, na Idade Moderna, tomada de Constantinopla pelos turcos, no ano 1453. Já na Idade Contemporânea, nós vamos ter aí 1789, né, Revolução Francesa. E agora nós estamos vivendo que época da Idade? Quem saberia me dizer? A contemporânea. Contemporânea. Poderia, e também, justamente, a Idade Contemporânea. Viu? Galerinha, olha só. Nós temos aí 10 minutinhos. Nesses 10 minutos, eu vou aproveitar. Vou agora mandar a lista de presença para vocês. Professor, como é que funciona essa lista de presença? Você vai, eu vou mandar aí no chat para vocês. Você vai clicar e vai colocar o seu nome, certo? E marcar aí a sua turma. Sexto ano A matutino. Deixa eu abrir aqui a lista. Professor, eu tô assistindo do celular da minha mãe. Certo, tem Que problema eu dou em não, Natal. mas não tem problema não, pode ser no celular da sua mãe mesmo, tá? Tá. Aí você coloca só o seu nome, não tem bronca não. Deixa eu liberar aqui o chat para vocês. Pronto, tô mandando aí. É só você clicar nesse link e colocar o seu nome, tá bom? E marca a sua. Vou até mostrar aqui para vocês, só um segundinho. Eita, nem precisava ter. Deixa eu
mostrar aqui para vocês. Deixa eu... Eu já mandei a minha. Pronto, professor, já mandei a minha. Pronto, muito bem. Pronto, professor. Então, ó, quando você clicar aí, vai aparecer justamente essa tela que eu estou mostrando aqui no celular. Então, você coloca o seu nome, marca aqui a sua turminha e envia, tá bom? E aí o professor vai ter o controle aqui, ó, que vai vendo quem enviou as... Então, ó, Júlia, Cícero, Ádila, Carlos, Daniel, Paulo, José Gilson, né? Maria Clara, Tailânia, Vitória, Tiffany, Ana Júlia, Gustavo, Maria Rita, Renan, Andresa, Mariane. Pronto, professor. Muito bem, pronto. Só precisa enviar uma vez. Muito bom mesmo, galera. Então, deixa eu parar aqui a apresentação, já que vocês sabem mesmo mandar. Ó, informações importantes. Professor, o senhor vai mandar a atividade agora? Não, tá bom? Eu só vou mandar a atividade lá no período da tarde, tá bom? Porque agora eu vou ter aula lá no 7º ano, então não teria como eu enviar agora. Então, a mais tarde, eu envio a atividade para vocês. A atividade de hoje também vai ser bem simples, tá? Eu vou mandar esse linkzinho, você vai clicar, responder e me enviar, igual eu mostrei agora, tá bom? E vai ser bem simples, não se preocupe não. Na atividade mesmo vai ter alguns textos que vai lhe auxiliar na resposta, tá bom, galerinha? Então, muito obrigado pela atenção de vocês se comportaram muito bem mesmo, é uma turma boa, eu tenho dito isso nas reuniões da escola. E até semana que vem, tá bom? Tchauzinho, todos. Tchau. Tchau, queridos. Até a próxima. Vai embora. Tchau. Valeu, Gustavo. Tchau. Aula muito boa, viu, professor? Tchau. Tchau, até a próxima.